Para entender o que é ética de coerção e ética de convicção, eu vou dar um exemplo aqui de um motorista que está indo para o seu trabalho de carro. Em determinado cruzamento ali tem um farol, semáforo, né? Em alguns lugares do Brasil chama-se sinaleira. Naquele sinal, quando ele passa ali, tem um guarda ali naquele cruzamento, um guarda de trânsito. E aí na segunda-feira ele passou ali, viu o guarda, sinal fechou, ele parou. Na terça-feira passou ali, o guarda estava lá, sinal fechou, ele parou. Então esse motorista está sendo ético? Sim, até aí está sendo ético. Está respeitando a lei de trânsito ali, está respeitando a vez do outro, está evitando uma colisão, um atropelamento. Então, ele está sendo ético. Na quarta-feira, quando esse motorista estava passando ali, ele viu que o guarda de trânsito não estava ali. O sinal deu amarelo, fechou, mas ele viu que o guarda não estava ali, que ainda os carros não estavam cruzando ali, porque o sinal tinha acabado de fechar, então ele acelerou e passou. Na quarta-feira ele foi ético? Não, ele não foi ético. Na segunda-feira e na terça-feira ele foi ético? Sim. Só que, analisando esses 3 dias, nós vemos que a ética dele era uma ética de coerção, ou seja, ele foi ético quando ele foi forçado a ser ético. Ele estava sendo forçado pela presença do guarda de trânsito, porque ele sabia que com o guarda de trânsito ali, se ele passasse o sinal vermelho, o guarda de trânsito provavelmente iria ver, provavelmente iria anotar a placa dele e aí ele receberia uma multa. Então, ele estava sendo ético não porque ele acreditava que aquele procedimento era o procedimento do bem, o procedimento que não prejudica os outros, o procedimento que é o bem para ele e para os outros, o procedimento que evita acidentes, colisões, atropelamentos, mortes, prejuízos materiais, atrasos, ferimentos, porque se ele tivesse uma ética de convicção, ou seja, se ele estivesse fazendo aquilo porque ele realmente acreditasse que aquilo era o bem, na quarta-feira, mesmo sem o guarda de trânsito ali, fechou o sinal, ele pararia. Aí seria uma ética de convicção. Tendo guarda de trânsito ou não, ele para no sinal vermelho, porque ele acredita que aquele é o melhor procedimento, tanto para ele quanto para os outros. É o bem para ele e é o bem para os outros. Então, a ética de coerção é aquela em que o indivíduo age de acordo com ela somente quando ele está sendo vigiado, quando ele está sendo filmado, quando ele está sendo observado, quando ele está entre outras pessoas, quando ele sabe que estão olhando para ele. E a ética de convicção é aquela que não precisa ninguém falar para ele, não precisa ninguém observar, não precisa ninguém filmar. Mesmo se ele estiver sozinho ali, ele vai agir da mesma forma, porque é uma ética em que ele acredita, em que ele pauta o seu comportamento por ela, esteja ele sendo observado ou não, correndo o risco de ser punido ou não, se não agir de acordo com aquela lei, de acordo com aquela regra. E a ética de coerção é aquela em que o indivíduo age de acordo, não porque ele acredita, mas porque ele tem medo, ele está sendo obrigado, ele tem medo de ser constrangido,
de que os outros vejam a forma como ele agiu, ele tem medo de que ele sofra alguma punição, ele tem medo de perder alguma coisa se ele não agir daquela forma.